Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 4, versículo 7 a seguir. Carta de Paulo aos Colossenses 4, 7 a seguir. Amém, irmãos? Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco e para que lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo comigo. Ele irá com Onésimo, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo comigo. Amém, irmãos? Amém? Para quem é que Paulo está escrevendo aqui? Para quem? Aos Colossenses. Agora você vai abrir comigo uma segunda carta de Paulo, a carta de Filemão. Filemão, a partir do versículo 1. Todos acharam, amém? Ele vai dizer assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para si, não mais como escravo,
mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Jesus Cristo, ou por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim também como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém, irmãos? Eu quero dizer um negócio para você aqui. Se você nunca leu um livro da Bíblia, você terminou de ler um agora. Você já não vai morrer mais sem ler um livro da Bíblia. Acabou de ler. Mas eu quero te convidar a orar comigo agora. Você pode botar a mão no seu coração e curvar a sua cabeça. Depois do testemunho tremendo que a irmã Márcia contou, depois que você viveu um testemunho tremendo da vida do irmão Lio e tantos outros testemunhos que vocês têm vivido e nós não sabemos, eu acredito que ele é digno de que você possa adorá-lo na sua oração agora. Então eu te peço no nome de Jesus, que você eleve o seu pensamento ao alto. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima. Senhor Jesus, Tu és um Deus maravilhoso e nós estamos aqui na Tua presença, certos da nossa incapacidade de transmitir a Tua palavra como convém, mas apelando para o Espírito Santo, te pedimos que o Senhor possa fazer aquilo que nós não podemos fazer. Que o Senhor possa gerar vida onde nós não podemos gerar vida, Senhor. Que o Senhor possa levar a palavra como semente e possa abrir os ouvidos espirituais dessa igreja hoje, para que nós possamos compreender a revelação da Tua palavra. Traz sobre a paz e vida um espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Abençoa as nossas vidas essa noite. Ajuda-nos a Te louvar não apenas com os nossos lábios, mas também em espírito e em verdade com todo o nosso coração. Por isso, nessa hora, eu convido a Tua igreja a mais uma vez louvar o Teu nome junto comigo, para dizer que não importa o que esteja acontecendo, eu irei continuar confiando em Ti. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Você pode se pôr de pé, irmão. Eu pedi ao irmão Joades para cantar um hino que vocês amam, para que a gente possa entrar numa dimensão de adoração hoje. Nós já estamos nessa dimensão, mas eu quero que você cante mais alto que Joadson hoje. Eu quero que o seu louvor chegue aos céus e tome esse ambiente, amado. Que você possa erguer a sua voz mais forte que você puder e bendizer ao Senhor. Louve mais forte que você puder, igreja. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu vou.
Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Você pode descansar em Deus. Amém? Você pode se assentar. Nós estamos diante de um Deus lindo, amados. Eu não acredito que seja fácil. Se eu falar que é fácil, é mentira. Mas eu sei que é possível descansar em Deus em meio à tempestade. E quantas tempestades nós temos enfrentado, quantas lutas, mas na hora do desespero nós buscamos esperança. O nome da nossa esperança é aquela que a morte não pôde deter. Porque as mulheres foram procurar um defunto e encontraram anjos afirmando que ele vive. E ele não só vive, mas ele faz uma promessa para a igreja: eu vivo e estarei com vocês todos os dias. Eu sei que para Jesus não existe feriado, irmãos. Então eu quero te dizer que em meio a tudo, tenha certeza que se ele prometeu, ele é fiel. Mas eu li o primeiro texto que eu li de Colossenses foi para situar vocês aonde está ocorrendo a história. Filemon, ele é um discípulo amado, ele é um homem de Deus. Ele mora na cidade de Colossos. E Filemon, ele tem bom testemunho de todo mundo. Na verdade, a Bíblia afirma, e nós acabamos de ler, que além de tudo, Filemon tinha uma igreja na sua casa. Filemon, ele era um homem que ele tinha uma vida financeira instável ou estável. Ele não passava necessidade de alguma coisa. Filemon tinha bom testemunho dos de dentro e do de fora. Filemon tinha escravos a seu serviço, porque na época, no primeiro século, era natural que alguém tivesse escravos. Existiam escravos médicos, escravos contadores, escravos que tomavam conta do campo. Existia todo tipo de escravo que você pudesse imaginar, porque quando o Império Romano avançava e ele tomava uma nação, ele fazia daquela nação que foi tomada por ele e das pessoas que estavam ali, independente da situação que eles viviam, eles faziam daquela nação, quando eles dominavam aquela nação, uma nação de escravos. Então tinham todo tipo de escravo no Império Romano. O Império Romano, ele era constituído de 60 milhões de pessoas. E 1/5 desses 60 milhões de pessoas eram de escravos. 20% da população. Então as pessoas, a economia girava em torno também do trabalho escravo. Isso era muito importante. Os romanos, eles tinham medo, ou eles estavam se precavendo para que os escravos não se revoltassem. Lembra quando Israel quis sair do Egito e Faraó estava assim: olha, a gente vai perder uma mão de obra de graça. Como é que a gente vai construir as coisas agora? Israel quer sair daqui agora. São 600 mil homens. Então o Império Romano, ele tomava cuidado com seus escravos. Se um escravo fugisse, ele estava em maus lençóis. Existia um homem então chamado Filemon, um crente fiel, que tinha bom testemunho. Paulo começa a carta dizendo assim, no versículo 1: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon. Ele fala: nosso amado
cooperador. Ele era um homem amado, ele era um cooperador da igreja. E a igreja que se reúne na sua casa. Paulo começa ali a escrever para Filemon, porque Paulo tinha um assunto em que ele iria entrar lá mais na frente, que ele precisava mostrar para Filemon primeiro quem ele era, porque às vezes a gente esquece quem é, irmãos. A gente esquece que a gente é servo de Cristo, e daí a gente quer agir como se não fosse. Então Paulo está mostrando para Filemon: Filemon, você é um amado cooperador, eu tenho ouvido a respeito da sua fé, olha, eu tenho visto o bom testemunho que tem a respeito de você. E Paulo vai ali massageando, né, a fé de Filemon, não vou dizer o ego, mas a fé de Filemon, mostrando para Filemon que ele é um cristão. Porque mais na frente Paulo tem um pedido ousado para Filemon. E aí ele vai falando com Filemon, vai falando a respeito da mulher dele que ajuda ele na obra, vai falando a respeito da casa dele que serve como igreja, né? Paulo vai falando com Filemon, fala a respeito da igreja, fala que esse próprio Filemon foi ganho através de Paulo. Quando você vai lá para o versículo 19, Paulo vai dizer assim: eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Ou seja, Filemon também foi ganho através do ministério de Paulo. Paulo vai mostrando para Filemon quem ele é. Ele diz assim: eu sei o que aconteceu com você, Filemon. Eu sei que o que aconteceu com você foi algo muito grave, porque no versículo 18 vai dizer assim: se ele o prejudicou em alguma coisa, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. E aí ele faz questão de assinar a promissória, porque ele diz dessa forma: eu, Paulo, escrevo do próprio punho, ou seja, eu estou assinando a promissória, eu pagarei. Mas ele quem? Você é capaz de assinar uma promissória de próprio punho por um irmão amado? Você é capaz de se comprometer a pagar a dívida de alguém? Onésimo tinha saído da casa de Filemon. Ele era um escravo fugitivo, mas ele não era apenas um escravo fugitivo. Onésimo tinha aparentemente também roubado Filemon. Então Onésimo, além de trair a confiança do seu senhor, porque o escravo, por pior que você possa pensar, se o escravo ele era criado dentro de casa, era melhor ser escravo do que ser livre para morrer de fome. Então um escravo tinha direito à roupa, tinha direito à comida, e Onésimo vivia bem, mas ele era escravo. Ele vivia dentro da casa de Filemon. Mas o que é que Onésimo faz? Ele trai a confiança de Filemon, ele foge, mas não apenas foge, ele foge e ele rouba o seu senhor. E aí Onésimo parte em direção a Roma, a capital do império, o melhor lugar que tinha para se esconder. 870 mil pessoas, e Onésimo está ali escondido. Ninguém vai descobrir que ele é escravo, ele agora tem dinheiro, fugiu de Colossos, foi para Roma. 870 mil pessoas, está misturado entre a multidão. Uma cidade 3 vezes maior do que a Vitória da Conquista. Mais uma hora, irmãos, o dinheiro acaba. E Onésimo parece que toda a vida ele foi escravo. Então durante toda a vida ele teve que comer, ele teve que vestir. Quando o dinheiro acaba, Onésimo não sabe o que vai fazer, porque ele não vai conseguir arrumar emprego. Mas durante algum tempo, acredita-se que quando Paulo esteve por lá, ali por perto de Éfeso e de Colossos, quando a reunião era na casa de Filemon, Onésimo já tinha ouvido Paulo falar. Onésimo já tinha ouvido Paulo pregar. E Paulo agora está preso na sua primeira prisão em Roma. E depois que acaba tudo, Onésimo vai até Paulo e procura Paulo. E ele ouve Paulo falar mais uma vez. E no que ele ouve Paulo discursar, agora ele já está desiludido, ele é um escravo procurado. Se a lei e os romanos pegam ele, a situação dele é muito feia. Então Onésimo procura Paulo, Onésimo ouve Paulo e Onésimo entrega a vida a Cristo. Mas Onésimo não apenas entrega a vida a Cristo, ele começa a servir a Paulo, ele começa a trabalhar servindo Paulo. Ele se torna um discípulo amado de Paulo. Mas ele tem uma missão agora, entre aspas, ingrata. Porque se eu me converto e eu mudo de vida, eu tenho também de mudar a situação, eu tenho de consertar aquilo que eu fiz de errado. Porque aquele que era ladrão não pode roubar mais, tem de voltar e trabalhar. E se você prejudicou alguém, você tem de acertar, porque a sua fé tem de ser um testemunho daquilo que você professa. Por isso que tem muita gente dentro da igreja, irmãos, que aceita Jesus
mas continua vivendo a mesma vida medíocre, porque não volta para consertar o que está de errado. Onésimo, ele agora tem um desafio. Ele aceitou Jesus, ele está servindo a Paulo, ele está feliz, ele tem o selo do Espírito Santo, ele é um homem cheio de Deus. Paulo diz que ele é um discípulo muito amado, mas ele tem um desafio. Paulo vai escrever para Colossos, vai mandar a carta por Tíquico e Onésimo. E Onésimo tem de voltar lá para Filemão. Mas se Onésimo volta para Filemão, ele vai correr um risco grande. Filemão podia matar Onésimo e Filemão podia também marcar Onésimo. Porque quando um escravo fugia, a lei romana ela era muito dura. Então eles matavam o escravo para aquilo servir de testemunho, para que os outros não quisessem fugir. E se não matassem, então eles marcavam o escravo. Eles pegavam um ferro quente e botavam um F na testa, marcando que aquele escravo era um escravo fugitivo. E todo mundo ia ver aquela marca o resto da vida. Então todos os senhores que olhassem para aquele homem iriam olhar para ele com raiva. Onésimo, ele tinha a missão de voltar e corria o risco de ser morto ou de ser marcado. Mas quando nós nos convertemos, irmãos, nós deixamos de ser escravo do pecado. E a palavra servo no original grego significa escravo. Por isso que nós deixamos de ser escravo do pecado e nos tornamos servos, escravos de Cristo. Onésimo fugiu, estava como um fugitivo, como um escravo fujão, mas agora ele está voltando como um escravo convertido. Não mais um escravo de Filemão, mas um servo de Deus. Você pode pensar que Jesus pagou um preço por você, e as pessoas dizem que a salvação é de graça. Não, irmão, a salvação nunca foi de graça. Jesus pagou o preço. A salvação não é de graça, a salvação é pela graça. Ela custou alguma coisa, tem um preço. A Bíblia diz que a cédula que era contra nós, e aí eu posso dizer assim para que você possa entender direitinho. Existia uma promissória assinada contra você. O pecado lhe comprou. A morte tinha direito sobre você. E a Bíblia diz que a cédula que era contra nós, Jesus pregou, cravou no madeiro. Ele pagou a sua promissória. O problema é que todos nós achamos que somos bons o suficiente para nos autodeclararmos salvos, para nos autodeclararmos filhos de Deus. Ninguém pode se autodeclarar filho de Deus, ninguém pode se declarar autossalvo, ninguém pode se declarar que é salvo. Quem disse se você é salvo ou não é Deus, e quem disse se você é filho ou não é Deus. Mas essa é a atitude que também passa por você. E Onésimo agora está voltando. Está voltando não mais como escravo de Filemão, ele está voltando como escravo de Cristo, servo de Cristo. Onésimo não está voltando forçado, ele está voltando porque alguma coisa mudou a vida dele. Onésimo fugiu como um medroso e agora está voltando como um guerreiro de Deus, um homem corajoso, disposto a enfrentar a morte e a receber uma marca se for preciso para testemunhar do Evangelho. Por isso que Paulo vai falar na frente: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, porque não existe cristão de verdade que não carregue marcas. O Evangelho nos marca. Ele nos marca na rua, ele nos marca na nossa caminhada, ele nos marca quando a gente abre mão de alguma coisa. Não existe salvação, né? Evangelho sem marcas. Na verdade, todos nós temos a marca, somos selados com o Espírito Santo. Mas Onésimo está voltando agora para Colossos, ao lado de Tíquico, com duas cartas, uma para os Colossenses e uma para Filemão. E eu penso que ele mesmo entrega a carta para Filemão e diz aqui, está aqui uma carta. E Filemão começa a ler a carta, e agora eu quero me basear, eu quero trabalhar com você no versículo de número 9. O que é que Paulo vai trabalhar com Filemão? O versículo de número 9 diz assim, eu vou ler a partir do 8 para que você possa entender. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar ou para ordenar que você faça alguma coisa, eu tenho essa liberdade, para que você cumpra o seu dever. Eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Sabe o que é que Paulo está dizendo para Filemão? Filemão, eu tenho liberdade como apóstolo do Senhor, eu tenho liberdade como ministro de Cristo de te mandar fazer o que você deve fazer. Eu tenho liberdade de ordenar para você o que você deve fazer. Eu tenho essa liberdade, você tem de me obedecer. Eu estou mandando Onésimo para você, eu tenho liberdade. Deixa eu falar algo para você aqui, que talvez você tenha esquecido no caminhar da história. Da mesma forma que os apóstolos tinham autoridade para mandar que a igreja obedecesse, Deus levantou pastores com essa mesma autoridade para mandar que a igreja, ou os servos de Cristo, os membros da igreja, façam alguma coisa.
Porque essa autoridade não vem de homens, essa autoridade vem de Deus. E quem desafia um servo de Deus, um pastor do Senhor, qualquer homem de Deus, não está desafiando a homem, está desafiando a Deus. Mas Paulo está falando assim: eu tenho liberdade para te mandar fazer. Eu posso mandar você perdoar Onésimo e posso mandar você também dar a carta de alforria dele. Mas eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu não quero que isso seja obrigado, porque eu estou mandando. Eu quero que você testemunhe de fato com o seu coração e com sua vida que você de fato conhece a Cristo. Então, mesmo que eu tenha liberdade, mesmo que eu tenha autoridade para mandar, eu faço um apelo com base no amor. Igreja, eu sei que como pastor eu tenho autoridade em Cristo para mandar você fazer diversas coisas. Mas eu, como Paulo, também prefiro fazer um apelo com base no amor. Essa carta não fala de outra coisa senão de perdão. Paulo está desafiando a Filemon a pôr em prática aquilo que é mais difícil para o ser humano e aquilo que mais o ser humano requer de Deus. Quando no capítulo 5 de Efésios, a Bíblia diz que nós devemos ser como imitar a Deus, ou serem parecidos com Deus, é parecido no ato de perdoar. E se nós temos dificuldade em alguma coisa, é dificuldade de perdoar. Tem mágoas dentro da gente que tem mais de 20 anos. E Paulo está falando assim: Filemon, eu poderia te obrigar a perdoar ele. Eu poderia te obrigar a aceitá-lo de volta, e você teria que ficar calado se você de fato é um servo de Cristo. Mas olha para mim. Mas Paulo vai dizer assim: mas eu prefiro fazer um apelo. Você está me ouvindo, irmão? Amém? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu repetir para você: eu prefiro fazer um apelo com base no amor. E com base no amor, Paulo vai dizer para Filemon: Filemon, eu estou te mandando Onésimo. Eu quero fazer um apelo com base no amor. A palavra Onésimo no original significa útil. E aí Paulo vai dizer para Filemon: Filemon, se no passado ele te foi inútil, que ele foi contra aquilo que o nome dele significava, se no passado ele te causou dano, se no passado ele te roubou, se no passado ele te desapontou, se no passado você procurou ele e você não encontrou, se no passado quando você procurou as suas coisas, você viu que elas tinham desaparecido juntamente com ele, se no passado ele te foi inútil, agora, Filemon, eu estou te mandando com o verdadeiro significado do seu nome. Ele não mais vai ser inútil para você, mas ele é útil tanto para mim quanto para você. Aquele que saiu de você, Filemon, te causando prejuízo, aquele que saiu de você, Filemon, sendo inútil para você, ele encontrou Jesus. Ele foi transformado por Jesus. Ele não carrega marcas de um escravo terrestre, mas ele carrega agora dentro dele o Espírito Santo. Ele carrega a marca de um escravo de Cristo. Se no passado ele te foi inútil, eu estou te enviando agora com o verdadeiro significado do nome dele. Ele agora é útil para você. Sabe o que é que Paulo vai dizer? Perdoe. Mas se você ainda resiste em perdoar, eu quero dizer para você o seguinte: Filemon, se a questão for a dívida, eu estou escrevendo de próprio punho. Se ele te causou algum dano, se a questão é a dívida, bota na minha conta. Eu nunca enrolei ninguém. Eu pagarei. Eu assumo a dívida dele. Todos nós somos os Onésimos de Deus. Todos nós estávamos fugindo de alguma coisa. Todos nós tínhamos defraudado alguém ou roubado alguém. Todos nós éramos escravos do pecado e tinha um Senhor sobre nós. Mas talvez um dia, enquanto você estava tentando se esconder no meio da multidão, Jesus olhou para você. Ele falou contigo. Ele te mostrou o valor que você tem, não o valor de um escravo, mas o valor de um filho. Ele cravou a cédula que era contra você numa cruz. Ele mudou a sua história. Mas ele não apenas mudou a sua história para você estar diante dele. Ele mudou a sua história para que você possa voltar a quem você causou prejuízo e ressarcir o prejuízo que você causou, porque agora você é uma nova criatura. Você está me entendendo, irmão?
Não adianta a gente estar na igreja, irmão, sem consertar as coisas do passado. O problema é que a gente quer caminhar daqui, e a Bíblia diz que a gente esquece as coisas do passado, o pecado que a gente cometeu, no sentido da culpa. Mas a gente tem de voltar para corrigir por causa do testemunho. Filemão corre até Onésimo e entrega a carta para Onésimo. E aí Paulo vai dizer: eu estou te mandando ele de volta, perdoa-o. Porque eu tenho certeza que você não vai fazer apenas o que eu estou te mandando fazer, mas você vai fazer muito mais do que eu te mandei fazer. Filemão fugiu como homem desesperado e escravo. Filemão voltou como servo de Cristo. Onésimo voltou como escravo de Cristo. E a história vai dizer que quando Filemão recebe aquela carta que Paulo apela com base no amor, mexe com ele de tal forma que ele não apenas perdoa Onésimo, mas ele devolve Onésimo para Paulo. Ele envia Onésimo de volta para Roma para servir a Paulo. Então o homem que tinha saído como escravo fugitivo e ladrão volta para corrigir aquilo que fez. Ele encontra o seu senhor que tinha direito de matá-lo ou marcá-lo. Ele encontra perdão. E a história vai dizer que mais na frente, esse jovem escravo que não tinha valor para ninguém, que estava tentando se esconder no meio da multidão, que estava lá em Roma, quando perdeu tudo, não sabia para onde ir, a história vai dizer que ele serviu a Paulo com fidelidade até que o apóstolo partiu, até que o apóstolo morreu. E aquele jovem escravo, ele aprende tanto com o apóstolo que a Bíblia vai dizer que ele se torna bispo da igreja de Éfeso. Mas na frente, Filemão agora, ele não é apenas um homem natural, ele agora é um dos grandes líderes da igreja do primeiro século. Onésimo se torna bispo da igreja de Éfeso, aquela igreja que você vê quando João escreve lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso. Filemão agora é o bispo daquela igreja. No ano de 110, Inácio de Antioquia vai escrever uma carta e vai citar o nome de Filemão ou de Onésimo durante várias vezes nesse trecho. Aquele homem, ele foi transformado de tal forma que ele saiu da situação de escravo para se tornar um pastor do Senhor. Por que, irmãos? Porque quando a gente faz um apelo com base no amor, quando a gente perdoa por causa do apelo, eu quero fazer um apelo com base no amor para você, igreja, para que você possa perdoar o Onésimo que te causou prejuízo. Eu quero fazer um apelo com base no amor, igreja, para que você não queira matar nem marcá-lo com fogo, mas que essa mágoa que está aí dentro possa ser liberada em perdão. Porque o perdão não liberta apenas quem vem em busca dele, mas liberta também aquele que o dá. Filemão mandou Onésimo de volta, e Onésimo vai servir a Paulo e vai se tornar o bispo da igreja de Éfeso. Mas na frente, no reinado de Trajano vai perseguir a igreja. Ele pega esse bispo, esse homem de mais de 80 anos de idade, aquele Onésimo que tinha fugido com 20 e poucos anos, e agora ele vai pegar esse jovem bispo e ele vai apelar para que esse bispo negue a sua fé em Jesus, volte a fugir novamente. Trajano aperta o velhinho Onésimo, o bispo da igreja de Éfeso, e faz um apelo para que ele volte a negar a Jesus, que ele volte a fugir. Irmãos, não é porque nós servimos a Jesus que vai deixar de haver perseguição. E a história vai dizer que aquele jovem que um dia foi covarde, que aquele jovem que um dia traiu o seu Senhor, e agora pertence a outro Senhor, agora já não é mais covarde. Olha na cara do imperador, isso aqui falo eu, não é história quem diz. E ele já não está mais disposto a fugir. E a história vai dizer que Onésimo, o fugitivo, vai morrer como um mártir por amor a Cristo. Porque quem foi selado por Cristo não vai viver mais fugindo, mas vai partir da morte para a vida. Sabe por quê? Porque nós não trazemos a marca dos ferros, mas nós somos selados com o Espírito Santo. O que eu quero te dizer nessa noite, eu quero fazer um apelo com base no amor. Eu quero te dizer, igreja, algo que pode te escandalizar, e tem escandalizado muita gente porque não tem entendido o Evangelho até agora. Quando Paulo diz: vocês foram chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar autoridade, para dar
ocasião à carne, Paulo está dizendo o seguinte: vocês foram libertos da consequência do pecado, mas agora vocês são escravos. Presta atenção, eu vou falar. Vocês são escravos da santidade. Vocês são escravos da pureza. Vocês são escravos da fidelidade. Vocês são escravos do perdão. Vocês são escravos da santidade. Eu quero fazer um apelo com base no amor. Que você não apenas diga que é servo, mas que esteja disposto a viver como servo. Jesus te chamou para te fazer um servo santo, um servo que testemunha. Você é livre da morte, mas você tem um dono, um Senhor que te busca e que te procura, para que você não apenas, talvez com Onésimo, Jesus esteja te procurando dentro de casa hoje, na casa dele. Eu quero fazer um apelo com base no amor. Não fuja do seu Senhor. Não corra em direção a Roma. Não tente se esconder no meio da multidão. Não tenha medo de ser marcado por Cristo. Não tenha medo de morrer por Cristo. Não tenha medo de viver para Cristo. Não tenha medo de servir a Cristo. Não queira a sua liberdade. Entregue-se a Ele. Porque quando você vem na igreja, aí você canta a música, mas é muito fácil cantar a música, é difícil viver. O meu direito é o de não ter direito algum, mas quando parece que você vai perdendo seus direitos, você tem vontade de reavê-los de volta. Na verdade, quando você chega aqui, você só tem um direito: o direito de ser servo, o direito de ser fiel, o direito de ser santo. Acima de tudo, você tem um direito de servir a Cristo. E como a irmã Liliane sempre fala, só existe uma forma de servir a Cristo. Você só serve a Cristo servindo aos outros. Você foi chamado para servir. Então para de fugir de Jesus. Para de correr do chamado. Para de guardar mágoa. Para de querer voltar para Roma e se esconder no meio da multidão. Deixa Jesus te achar e seja servo dele. Seja servo da santidade. Seja servo da fidelidade. Seja servo do amor. Seja servo do compromisso. Seja servo de Cristo. E como servo de Cristo, gere novos servos. Não fale apenas que o conhece. Fale com ele, converse com ele. Não diga apenas que você morreu. Morra de verdade. Não desça as águas apenas como um símbolo que você jamais vai cumprir. Quando você for batizado, seja batizado de fato. Porque a gente fica louco para ser batizado na igreja. A gente fica louco para participar da Santa Ceia. A gente fica achando que essas coisas... Irmão, se quando você descer as águas você não morreu de verdade, se qualquer coisa te tira da comunhão, se qualquer coisa te tira da presença, se qualquer coisa te faz murmurar, você vai ficar rodando no deserto sem nunca entrar na terra prometida. Você pode até ver nuvem de dia e coluna de fogo de noite, irmão, mas você nunca vai entrar na terra prometida, irmão. Não viva correndo atrás de sinais. Corra atrás da sua herança. Queira entrar na terra prometida. Não se junte com os que murmuram. Faça parte do time que adora. Vocês estão me ouvindo? Porque nós perdemos a alegria e deixamos de acreditar, irmãos? Porque nós chegamos à igreja e ficamos com tanto sono? Porque a gente já não adora mais se as pessoas não cantarem as músicas que nós gostamos? Sabe, irmão, porque a gente quer mudar de posição, a gente quer ser Senhor. E na verdade, você tem uma posição só no reino. Você é servo. Você é servo. E o que significa a palavra servo? O que significa a palavra servo? Servo é aquele que serve. Servo é aquele que serve. Então não interessa o seu tamanho, não interessa quantos anos você tenha no Evangelho.
Se você não se fizer servo, você jamais vai poder ver o Senhor. Você está me ouvindo? Você não se fizer servo, você jamais vai poder ver o Senhor. Mas talvez você não tenha imaginado o impacto que a conversão de Onésimo fez na história da igreja. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: nós temos agora a Bíblia e o Novo Testamento. A carta de Filemão foi uma carta que falava da vida de Onésimo. Onésimo tinha a carta de Filemão, e eu tenho certeza que ele guardou a de Colossos. Mas a história vai dizer o seguinte: que aquele homem, ele fez tanta diferença na história, que nós temos o Novo Testamento hoje com as diversas cartas que Paulo escreveu. E você sabe o que é que a história diz? A história diz que aquele jovem que se converteu como escravo, que fugiu para Roma, que queria liberdade, que tinha roubado seu senhor, que era um exemplo daquilo que não presta, quando conhece a Cristo, ele é transformado de tal maneira que, se você tem hoje as cartas de Paulo, foi porque um dia um escravo se converteu. E quando a igreja estava formando o cano da igreja, Onésimo tinha reunido todas as cartas de Paulo, muitas delas que nós temos hoje. E por isso nós temos a Bíblia do jeito que temos hoje, porque um dia um escravo se converteu, conheceu a Cristo, voltou para enfrentar o seu julgamento, foi absolvido e nos abençoou com a sua vida, a ponto de podermos hoje ter Colossenses, Filemão, Tito, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Hebreus. Nós temos todas as cartas de Paulo reunidas em um lugar, porque um dia um escravo se converteu e fez diferença na história. A minha pergunta para você é: que herança você tem para deixar para a igreja? Você está me ouvindo? Ei, eu não sei onde Jesus te encontrou, mas que herança você tem para deixar para a igreja quando você partir daqui? O que as pessoas vão dizer de você? Onésimo morreu há mais de 2000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás, mas aquele escravo deixou uma herança. Ele correu atrás das cartas, e por causa dele nós temos o cano da igreja. Lógico, o Espírito Santo dirigiu, mas o Espírito só dirige, irmão, quem entrega o volante na mão dele. Você sabia disso? O Espírito só dirige sua vida se você entregar o volante na mão dele. Se você não gosta de carro, quer ser piloto de avião, então quem entrega o manche. Se você tem medo de carro e quer andar de moto, como é que fala? É o guidão? Então quem entrega o guidão. Se você anda de bicicleta, então guidão também. E se você só anda a pé, quem entrega os pés para ele. O que eu quero dizer para você é o seguinte: é que talvez seja necessário você voltar para a casa de Filemão para consertar o que você fez de errado, pedir perdão, receber o perdão e voltar para servir a igreja, aprender com a igreja. Depois que você servir a igreja, se prontificar para se tornar um servo, porque a maior posição que você vai alcançar na igreja, irmãos, é a posição de servo de Cristo. Ele te chama para ser servo, e você só é servo quando serve aos outros. O que nós naturalmente mais gostamos é de ser servido. Você já viu? Quando a gente está no aniversário, aí pegam, no meu caso, né? Quando pegam uma bandeja de coxinha e não passa perto de mim, é um negócio terrível. Se você vai pegar a bandeja de coxinha, passa pelo amor perto de mim. Pelo amor de Deus, eu falei ontem, se não vier aqui, eu vou lá pegar. E passaram um monte de bandeja, mas não vieram. Mas lá de coxinha vieram. Eu falei, é Deus, né? A gente gosta de ser servido. Tem gente que gosta do bolo. E eu aprendi com um pastor que quando se parte o bolo, está na hora de dizer tchau. Mas todo mundo espera até o bolo ser partido, irmão. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas Jesus está vindo para partir o bolo da igreja. Jesus, porque quando Jesus voltar vai ser festa, né? E toda festa tem bolo, não é verdade? Toda festa tem bolo, né, Jesus? Não sei se vai ter confete, mas tem bolo.
E quando Jesus partir o bolo, irmão, quando Jesus partir o bolo e vier buscar a igreja, eu espero que ele possa encontrar um servo em você. Eu espero que ele possa encontrar um servo em você. Alguém não marcado pelos homens, mas que tem o selo do Espírito Santo. Alguém que não está mais fugindo, mas que está correndo em direção ao seu chamado. Sabe por quê? Querendo você ou não, todos nós temos um chamado. Eu vou repetir para que você possa ouvir. Você é chamado por Deus para fazer a diferença aonde você está. Então, me ajuda a pregar hoje. Fala assim para o seu irmão: você é chamado por Deus. Fala, você é chamado por Deus para fazer a diferença aonde você está. Agora pergunta para ele assim: você tem feito? Ei, essa doeu, não doeu não? Essa doeu. Porque se Jesus desse uma prova para a gente hoje, irmão, quando o professor aplica a prova que a gente não estuda direito, quantos de nós íamos tirar uma nota azul aqui hoje? Não seja reprovado por Deus. Vou contar um testemunho meu rapidinho. Eu estava contando para o irmão Wilson hoje. Passou uma professora, não vou dizer quem é, por ética, o Wilson sabe quem é. E ele virou para mim e falou assim: essa aí é antiga, essa aí ensinou para mim. Eu falei: ensinou para tu, ela ensinou para mim, Wilson. Ou seja, ela é muito mais velha do que você está pensando. Só que eu nunca gostei de estudar. Antes, o Wilson falou para mim que antes de se converter a nota era tudo vermelha. E eu falo assim: eu só me converti depois que eu tinha terminado, né, o médio. Então a nota continuou vermelha durante muito tempo. Mas eu todo ano ia para recuperação de alguma coisa. Ou ia de inglês ou ia de português. Eu tinha de ir para recuperação. E naquele ano eu fiquei de recuperação de inglês. E a minha nota durante o ano todo foi 1,2, 2,7, né? Tinha esse negócio, né? 3,5 em inglês era assim mais ou menos. Mas eu morria de medo de perder de ano. Aí eu fui, minha mãe sempre vinha passar férias com a gente ia para Salvador. Eu terminei a prova e fui para Salvador ficar com ela. Mas meu coração está na mão. E aí eu voltei porque deixava no mural lá quem eram os aprovados. E eu vim, ficava os nomes desaprovados lá, irmão, no mural. Se você procurar seu nome e não tivesse lá, já sabe, né? Aí você já entrava eu estava no P12, você já entrava pela porta do P12 morrendo de medo de ser reprovado. Eu entrei com o coração na mão. Falei: meu Deus, será que eu vou repetir de ano? Mas pense num cara que estudou assim, o que não estudou no ano todo, estudou ali para passar de ano no finalzinho. E eu não sei se vocês sabem, mas quando a pessoa vai para a recuperação, a nota do ano que fica para a pessoa é a nota da recuperação. Quando está lá no boletim que você pega lá, é a nota da recuperação. O resto, 2,5, 3, 5, não fica lá, fica lá a nota da recuperação. E eu entrei, aí eu fui em direção àquele mural abençoado. Uma tensão terrível, eu procurei meu nome. Mas só que eu vou entrando pelo P2, eu estou vendo o pessoal me dando parabéns, eu não estou entendendo nada. Parabéns, parabéns. Aí eu falei: então eu passei, né? O pessoal está me dando parabéns. Saiu aquele negócio que eu olhei meu nome, eu tinha passado, mas o interessante é isso. Interessante que eu só tirava 1,2, 2,5, 3,7. A recuperação eu estudei, irmão. Você sabe quando é que eu tirei? Hein? Vai lá no meu boletim. É só estudar. Tirei 10. Você que está de recuperação com Jesus, começa a estudar para Jesus fazer desse 1,5, 2,5, 3,5 um servo nota 10. Agora o negócio foi bom, porque eu falei para o Wilson que isso ficou. E quando eu fui para o seminário, aí começou a aula de grego, e todo mundo tinha medo de grego. Mas eu aprendi que o negócio era fácil, porque eu fiquei de recuperação de inglês. E na primeira prova de grego no seminário, 2 pessoas tiraram 10. Ninguém botava fé em mim. Mas estava eu tirando 10 de novo. Ou seja, se você se esforçar, Deus pode mudar as suas notas. É verdade ou não é? Ei, é verdade ou não é? Deus pode mudar as suas notas. Você está na igreja a vida toda, nunca ganhou uma alma para Jesus. Basta apenas se esforçar, irmão. Você está na igreja a vida toda e nunca entende o que está escrito na Bíblia. Se esforça, servo. Você está na igreja a vida toda e não faz diferença para ninguém.
Quando você começar a se esforçar, você vai até tomar um susto, porque as pessoas vão começar a te dar parabéns e você não vai nem entender o que está acontecendo. É Deus fazendo daquele aluno medíocre. Não, pior do que medíocre, porque medíocre é quem está na média. Daquele aluno, né? Eu não sei que palavra usar. Deus vai te tirar da média, Ele vai te fazer um aluno de excelência, um servo de excelência. O que eu estou falando para você é o seguinte, para que você possa entender. Até no reino dos céus, a Bíblia diz assim: o reino dos céus é conquistado à força. E os que se esforçam é os que entram nele. Então não vem para a igreja esperando que o pastor ore por você. Não vem para a igreja esperando que as pessoas apenas preguem por você. Seja você um servo de Deus que faz toda a diferença. Seja você um Onésimo de Deus. Seja você alguém que parou de fugir e vai voltar o seu caminho para você consertar o que errou e depois poder servir como servo de Deus. Seja você alguém diferente no nome de Jesus. Amém? Nós vamos celebrar a ceia agora.